Anderson. Eu sou o Rafael. Estamos aqui para apresentar mais um Café com a G. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja seja louvado. Hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, nosso seminarista. Vou deixar ele apresentar melhor. Então, passo a palavra para vocês. Paz e alegria a todos. Sou o seminarista Suez, da Diocese de Uruaçu, natural aqui de Mara Rosa. Muito feliz pelo convite do Grupo Anjo Guardião, por esse momento que vamos falar um pouco sobre a vocação, de modo muito especial, a vocação sacerdotal, esse chamado específico de Deus que Ele fez em minha vida. Logo no início, antes de começarmos esse momento falando sobre vocação, gostaria de fazer a abertura, antes de começarmos as perguntas, com uma passagem bíblica que nos remete a esse chamado de Jesus aos seus discípulos. Já que vamos tratar sobre vocação, vamos também às Sagradas Escrituras que nos apontam a esse chamado de Deus aos seus discípulos. Vamos lá em 1 Marcos 16 a 20. Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o irmão dele, André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes: Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo um pouco adiante, viu também Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, consertando as redes no barco. Imediatamente Jesus os chamou, e eles deixaram o pai Zebedeu no barco com os empregados e puseram-se a seguir Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, a minha vocação sacerdotal ela não foi desde sempre, desde criança, esse chamado à vocação sacerdotal. Esse despertar vocacional ele veio mais tarde, diferente do chamado do padre Ricardo, que foi ordenado domingo passado, que desde criança ele já brincava de celebrar missas, já tinha esse encanto pelas coisas de Deus. Então a minha vocação ela não foi desde criança isso, mas ela veio mais tarde, por volta dos 18, 19 anos, é que houve esse despertar vocacional para ser padre. E como que foi esse despertar? Foi aquilo que nós chamamos de um encontro pessoal com Cristo. Jesus ele que olha para a nossa alma, olha para a nossa história, olha a nossa vida e nos faz esse chamado ao sacerdócio. E houve esse momento na minha vida de grande inquietação em que Cristo ele me chamou, assim como chamou os discípulos nessa leitura que nós iniciamos esse encontro. Assim também Jesus ele veio ao meu encontro e fez esse chamado à vocação sacerdotal. E esse chamado também ele é marcado por esse apaixonar-se pelas coisas sagradas. Em muitos momentos eu vinha à Santa Missa e olhava as realidades das coisas sagradas, como o padre lidava com os objetos litúrgicos, com o ambiente celebrativo, e realmente tudo isso me falava de Deus, e isso me encantava muito. Então, a realidade sacerdotal sempre me encantou. O padre também, quando eu olhava para o sacerdote, sempre olhava como algo muito santo, algo muito, às vezes eu pensava até muito distante daquilo que eu pudesse até me aproximar dele. Então, assim, era algo distante e que se tornou algo próximo a partir disso que Deus ele me chamou para essa vocação específica. Você pode falar um pouco sobre essa vocação? Sim, a vocação sacerdotal, ela teve, como eu disse para vocês, esse despertar por volta da fase na juventude, 18, 19 anos, mas ela parte de uma caminhada de cristão. Então, dos primeiros passos, que vem lá do batismo, que vem da primeira Eucaristia, onde eu tive a oportunidade de fazer na cidade chamada Mutunópolis, aqui próximo de Mara Rosa, onde eu comecei a minha caminhada lá. Primeira Eucaristia, comecei a Crisma também lá, e Deus também ele foi conduzindo por meio de pessoas,
situações, essa realidade vocacional. Quando terminei, eu vim para Mara Rosa terminar a Crisma aqui também e comecei então esse processo de caminhada de forma mais próxima às coisas da igreja. De modo especial, quanto o grupo de jovens, o Junac, que tem aqui na nossa cidade, do qual eu não queria nem muito participar antes, no início da caminhada, mas quando comecei a participar, me envolvi muito. Era coordenador do Ministério de Esporte, participava do Ministério de Teatro, da acolhida, quando precisava de ensaiar alguma dança, fiz parte do encontro da Carismatiquinha, que era um encontro só para crianças, de oração com crianças. Então, me envolvi muito nessas realidades da igreja, e isso fez muito parte da minha vida no tempo que eu estive aqui em Mara Rosa. E algo que é marcante na minha vida também, não só por essa parte histórica mesmo da condução de Deus na minha vocação, mas como a minha história é marcada pela misericórdia de Deus. Isso eu falo na parte vocacional, ao sacerdócio. Como eu trabalhava o dia todo com meu pai, e aqui quando eu mudei para cá fazia o ensino médio à noite, então eu trabalhava o dia todo com meu pai, estudava à noite, e às vezes eu chegava no final de semana antes da missa, e aí o padre Fábio estava aqui na época, e quantas vezes eu tive que recorrer a ele pedindo para ele atender minha confissão, muitas vezes ele nunca me negou a confissão. Então a minha vocação é marcada pela misericórdia de Deus, de forma que assim eu espero retribuir aquilo que de graça eu recebi. Então eu quero também ser propagador dessa misericórdia que eu recebi. Então a minha vocação é marcada também pela misericórdia de Deus. E aí depois dessa experiência da misericórdia de Deus, desse encontro pessoal de Cristo na minha vida, eu começo então essa aproximação, esse momento que Deus faz arder o nosso coração. Ele começa a falar de uma forma misteriosa ao meu coração, de forma que eu não conseguiria explicar, porque é mistério realmente o chamado de Deus. É uma eleição, o chamado é Deus que nos convida, e agora Ele espera uma resposta de nós. E eu dei essa resposta para Deus, de ir ao seminário, mesmo quando eu queria colocar para outras pessoas irem no meu lugar. Eu não queria muito ir para o seminário, né? Fiquei o ano de 2011 todinho dizendo para Deus que eu não iria para o seminário. Foi o ano que eu passei dizendo eu não vou para o seminário. Quanto mais Deus me inquietava, mais eu dizia que eu não ia. E por fim ele me venceu. Me convenceu que o que Ele tinha, a vontade dele para mim era muito maior do que os projetos pessoais que eu tinha, a faculdade que eu desejava fazer, a família que eu gostaria de constituir, os meus planos, os meus projetos. Eu tinha isso. Então Deus ele me chamou, Jesus ele me chamou para esse segmento ao ministério sacerdotal. E tem um fato que eu partilho com vocês, às vezes eu esqueço de contar ele, mas agora eu me lembrei, que foi o dia que eu contei para a minha família que eu ia para o seminário. Foi no dia 2 de novembro de 2011, e eu falei nesse dia que eu falei para eles que eu ia para o seminário, mas eu nunca tinha parado para pensar no significado disso. E outro dia eu estava meditando sobre isso, como que é o significado, porque é o dia que a gente comemora os fiéis defuntos. E então esse dia eu comecei a olhar para ele de forma que, como foi dizer para a minha família que eu vou para o seminário? Nessa dinâmica de saber que naquele dia eu morria para a realidade do mundo e nascia para aquilo que era o projeto de Deus na minha vida. Então esse dia passou a ter um significado de morte para o mundo e um nascer para Deus, o dia que eu comuniquei à minha família que ia para o seminário. Então continuamos essa questão, tem várias outras coisas que aconteceram nesse processo vocacional, mas aqui nosso tempo é breve. Mas aí no dia 7 de fevereiro de 2012 eu ingressei no seminário São José, ali em Uruaçu, onde fiz a preparação para nós entrarmos na faculdade, que é um estágio chamado propedêutico. Então a preparação para começarmos a faculdade. Depois fiz a faculdade de filosofia também aqui em Uruaçu, lá na faculdade de Serra da Mesa, na Fazenda. Mas isso estando no seminário e indo até a faculdade, indo e voltando. Fiz a faculdade de filosofia ali. E depois fui para Brasília estudar teologia. E agora, inclusive, estou cursando o 4º ano da faculdade de teologia. E termino esse ano com a graça de Deus. De
forma que a gente, na parte da teologia, nós vamos recebendo alguns ministérios. Não sei se é do conhecimento de vocês, mas quando entramos na teologia, nós somos admitidos. A igreja nos admite como seminaristas. Depois, recebemos o ministério de leitor, que eu tive a graça de receber, inclusive, aqui na nossa igreja, aqui em Mara Rosa. Depois, o ministério de acólito, que eu recebi na cidade de Hidrolina. E agora receberei o diaconato lá na cidade de Santa Terezinha de Goiás, juntamente com o seminarista Mosair e o Marcos Alan, no próximo dia 19 de julho. Então seremos ordenados diáconos para a Santa Igreja. E aí é um processo que nós fazemos, um processo vocacional de resposta, então, a Deus. E como que foi seu processo de discernimento? O processo de discernimento vocacional, ele começa quando nós nos colocamos um pouco nessa dinâmica da caminhada vocacional. Eu não dizia para as pessoas que eu era vocacionado, dessas inquietações que eu tinha. Eu apenas vivia cada momento, rezava diante disso e acompanhava com as inquietações interiores, sem partilhar com as pessoas. Embora algumas pessoas dissessem que eu iria para o seminário, não sei como que eles enxergavam esses traços da vocação sacerdotal, mas algumas pessoas diziam isso. Então, eu fiz um encontro chamado ID, que na nossa diocese é um encontro onde tem vários carismas das vocações leigas, vocações religiosas, vocação sacerdotal, vários carismas da nossa igreja. E lá você tem contato e pode conversar. A vocação matrimonial, você vai lá e conversa com as pessoas que têm ali a sua vocação específica. Então, eles nos explicam sobre isso. Participei desse encontro ID e no mais foi o acompanhamento que eu fiz com o Padre Edival. Quando ele esteve aqui, o Padre Edival, foi ele que também me enviou, eu e o Mosair, para o seminário. Então fez uma missa de envio e nos encaminhou, mas isso depois de um acompanhamento com ele, de conversar se era realmente isso. E por fim, no final do ano de 2011, eu fiz um encontro chamado Encontro dos Futuros. Esse Encontro dos Futuros é um encontro onde que já se encontram no seminário aqueles que vão entrar no seminário no ano seguinte. Então, eu fiz esse encontro no final de semana, já como que há uma acolhida para nós que iríamos entrar no seminário no ano de 2012. Qual foi o seu desafio que você enfrentou na sua caminhada até hoje? Outro desafio na realidade vocacional, quando a gente fala da vocação sacerdotal, são vários os desafios. Cristo também enfrentou muitos desafios na vida dele, mas é muito daquilo que o Evangelho de Marcos vai nos dizer, né? Para mim foi a questão de deixar pai, deixar mãe, deixar irmã, deixar aquilo que são os projetos pessoais, os nossos planos, e agora começar a seguir nessa fé, nessa esperança de fazer a vontade de Deus. Então, mas sempre naquela expectativa daquilo que Jesus vai dizer, né? Que nós receberemos 100 vezes mais quando nos colocamos nos caminhos do Senhor e, como aquela parte que todos costumam esquecer, com perseguição. Eu sei que a vida do seminário, a vida de padre depois, haverão as perseguições, haverão as dificuldades, mas Deus ele nos dá 100 vezes mais. Então, assim, houve esses momentos de inquietação, de deixar tantas coisas para trás, sim, mas houve também aquela gratidão muito grande no coração de poder estar fazendo a vontade de Deus. Quais são as dicas que você dá para quem está nessa caminhada aí, querendo discernir a sua vocação? Para discernir a vocação, a partir da experiência pessoal, o que eu diria? Vá para o Santíssimo e reze. Reze pela sua vocação, reze por o momento que você está vivendo. Aqui na nossa igreja de Mara Rosa, quando era a antiga igreja, antes dessa, que nós temos nova agora, eu lembro que sempre quando eu ia para o colégio, à noite, eu estudava, fazia um ensino médio à noite, como disse, eu sempre saía antes de casa e todos os dias eu passava no Santíssimo antes de ir para o colégio. Todos os dias eu passava, o Santíssimo era bem aqui, era aberto, tinha uma grade que limitava o acesso ao Santíssimo, mas era aberto. Então eu passava sempre ali e rezava. E a vocação ela precisa ser fruto dessa intimidade com Jesus. Então, se me pergunta o que é uma dica para esse discernimento da vocação, estar diante de Jesus na Eucaristia,
rezar diante do Santíssimo, colocar diante da presença de Nossa Senhora, ela que muitas vezes na minha caminhada, quanto me ajudou diante de vencer tantos desafios que a vocação propõe. A proteção materna ela é sempre muito cara. Eu lembro quando meus pais saíram do seminário, que eles me deixaram lá no seminário, que eles foram embora. No dia que me deixaram no seminário, me vinha muito uma música de Nossa Senhora na cabeça, e eu cantava aquela música de Nossa Senhora e ela me acalmava muito, sabendo da presença materna que permanecia ali comigo, mesmo sabendo dessa questão de se distanciar um pouco da família, de viver a experiência de seminário, que é uma experiência muito feliz, a experiência de seminário. E no mais, como discernimento, se você tem essa dúvida, essa inquietação interior, essa locução interior de que Deus te chama para algo maior, converse com o padre da sua comunidade, vai até lá, converse sobre vocação, porque vale a pena seguirmos aqueles que são os planos de Deus. A vontade de Deus é sempre melhor do que a vontade pessoal nossa. Então, muito obrigado a todos, obrigado a vocês, muito obrigado pelo convite. E aquilo que vocês precisarem, estiverem ao meu alcance, estou à disposição também de vocês. Saibam que rezo sempre pela comunidade de Mara Rosa, de modo geral, mas hoje, de modo especial, rezo por vocês, pelo grupo de vocês, pela perseverança, e saibam que Jesus chama, ainda hoje, outras pessoas para segui-lo. E que, quem sabe, alguém do anjo guardião, não sinta-se aí convidado, chamado, convocado a seguir esse chamado tão bonito que é a vocação sacerdotal, dizer o seu sim a Deus. Gostaria então de partilhar brevemente uma oração de São Paulo VI, que ele fala especificamente sobre a vocação. Diz assim: Jesus, Mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Nossa Senhora, Mãe e Rainha das Vocações, rogai por nós. Muito obrigado, senhores, pela disponibilidade por estar gravando aí mais um Café com a G com a gente. Então foi isso, galera. Nos vemos no próximo Café com a G.